36 aqui no meu. Vou fazer a leitura aqui do sinal verde. É a mensagem 23. Melindres. Não permita que suscetibilidades lhe conturbem o coração. Dê aos outros a liberdade de pensar tanto quanto você é livre para pensar como deseja. Cada pessoa vê os problemas da vida em ângulo diferente. Muitas vezes, uma opinião diversa da sua pode ser de grande auxílio em sua experiência ou negócio, se você se dispuser a estudá-la. Melindres arrasam as melhores plantações de amizade. Quem reclama agrava as dificuldades. Não cultive ressentimentos. Melindrar-se é um modo de perder as melhores situações. Não se aborreça. Coopere. Quem vive de se ferir acaba na condição de espinheiro. Vamos aos avisos aqui da noite. Nossa palestra de hoje, os falsos profetas, com a nossa irmã Celisa. E também gostaria de comunicar que a evangelização infantil está ocorrendo com a professora Débora, às quartas-feiras à noite, 19h30. Quem tiver interesse é só entrar em contato. E aí nós colocamos a professora em contato para passar as informações, tá bom? O preparo dos alimentos, sopas, macarrão, continua acontecendo, né, alternadamente. Agora no próximo sábado teremos o macarrão, no outro domingo a sopa. Então quem puder fazer as doações de alimentos, de embalagens, gelatinas inclusive, embalagens para gelatinas também, que entrou aí no roteiro. Tá? E o tema da próxima semana, que será ministrado, né, pelo nosso irmãozinho querido Admilson, né, é o tema necessidade do trabalho. Se alguém quiser ler para se antecipar também, né, no conteúdo, está no Livro dos Espíritos, questões 674 a 685. Bom, acho que os avisos eram esses. Acho que podemos fazer nossa prece inicial, convidá-los a fazer uma respiração, conectando-se ao aqui e agora, esse estado de presença. A respiração nos traz para o estado presente. Vamos a Jesus, nosso Mestre, agradecendo sempre a presença dos nossos mentores individuais, nossos mentores da casa, do nosso lar espiritual, nossa casa, nosso centro espírito obreiros da eternidade. Né? Agradecendo a presença de vocês, pedindo para que os nossos mentores possam iluminar nossas mentes, nossos corações, abrir nossas emoções aqui, possamos sentir
as palavras que venham bem intuídas pela nossa irmã Celisa, e que possamos sair daqui mais esclarecidos e com um conforto, também um acolhimento, que é muito importante sempre. Que assim seja. Então passo a palavra para a nossa querida amiga e irmã Celisa. Vai falar hoje sobre os falsos profetas, né? Que está ali no livro Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 21, os itens 8 e 9. Com você, Celisa. Obrigada. Boa noite a todos. Agradeço o convite e o acolhimento de todos vocês. Como o Gustavo falou, hoje eu irei comentar sobre o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 8 e 9, que são as instruções dos espíritos Luís e Erasto sobre os falsos profetas. Então, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, versículos 11 e 12, diz o seguinte: que muitos falsos profetas serão levantados, enganarão a muitos, e por se multiplicarem a iniquidade quer dizer crueldade, maldade, o amor de muitos diminuirá. Esse trecho transmite a nós um dos mais conhecidos sermões de Jesus, o chamado sermão profético, em que o Divino Mestre, na sua condição de espírito puro, devastava os séculos futuros e trazia para nós algumas das características do processo chamado transição planetária, que estamos vivendo hoje na Terra. Jesus demonstrava essas características a fim de que estivéssemos mais atentos, precavidos com relação aos perigos desse processo, para que pudéssemos vivenciá-los de maneira mais segura, mais equilibrada. Jesus não diz que seriam momentos fáceis, pelo contrário, seriam momentos difíceis e tumultuados. Mas por isso, ele nos orienta com este sermão para sermos mais conscientes na vida futura. É uma das características principais em que Jesus se preocupa em nos desvelar acerca dos falsos profetas. Então, nesse sermão, Jesus nos fala 2 vezes sobre esse assunto, nos mostrando que é algo importante e que em momentos de transição, em momentos tumultuosos, é que esses falsos profetas haveriam de encontrar mais espaço para a sua atuação, pois as pessoas ficam mais invigilantes, mais desesperadas, encontrando assim mais lugar nas mentes para semear as suas mentiras, as suas ilusões, as suas ideias que acabam por desvirtuar o entendimento das leis divinas, levando muitas pessoas ao desvio e à queda. Justamente como o que vivemos agora na Terra, né, com essa pandemia. E se a gente nos deixar levar pelas informações, ficamos desesperados, desnorteados. Então temos que ter, né, consciência e vigiar sempre. O Espírito Luís, em 1861, diz: são as obras que devemos examinar. Aqueles que se dizem revestidos do poder divino, ou seja, se eles possuem as virtudes cristãs e eternas, como o amor, a caridade, a indulgência e a bondade,
que concilia todos os corações, então ele disse, então, poderei dizer que são realmente enviados de Deus. E o Espírito Erasto vem nos alertar para desconfiarmos dos falsos profetas, principalmente em momentos de transição, para que estejamos atentos com eles, tanto no mundo espiritual como aqui na Terra. Então temos que estar sempre vigilantes. A nós espíritas fica esse alerta como, né, com o mundo espiritual. Muito cuidado com as mensagens que nos chegam, que podem provir de espíritos orgulhosos, pseudo-sábios, que semeiam ideias a fim de ganharem seguidores, ou mesmo de confundir as consciências, de desviarem essas do objetivo que tem aqui na Terra, que é o nosso progresso, né? A evolução de cada um. Então, tenhamos cuidado com os falsos profetas encarnados, não só no âmbito da religiosidade, mas também da política, da ciência, da filosofia. São aqueles que propagam ideias de ódio, de violência, de afastamento da lei divina, de uma falsa liberdade que incitam a vivência desequilibrada das paixões, das loucuras humanas. Enfim, são muitos e muitos os falsos profetas que surgem nesse momento. Quando se vê essa falsidade prosperando, quando se vê esse clima de desconfiança que se cria com tantas informações, né, falsas, com tantas ideias equivocadas, isso acaba levando muitos corações a uma posição de isolamento, buscando se proteger, e se fecham ainda mais no egoísmo. Então, há pouco espaço para a vivência mais plena do amor e da caridade. E é isso que Jesus quer dizer quando fala que, por abundância, até os falsos profetas e a iniquidade decorrente disso, o egoísmo haveria de crescer, de prosperar, e o amor e a caridade de muitos haveria de diminuir. Então, precisamos estar atentos a esses momentos para que não sejamos nós os multiplicadores desses processos de falsidade, ou para que não sejamos nós aqueles que passam adiante essas ideias oriundas de falsos profetas, tanto encarnados como desencarnados. Especialmente agora, na nossa era, uma era digital, né, altamente conectada a um tipo de falso profetismo que tem feito cada vez mais estragos, tem trazido cada vez mais danos para a sociedade como um todo. E são os chamados fake news, né, as falsas notícias que são disseminadas pelas redes sociais, pelas mídias sociais, e muitas vezes compartilhadas de maneira invigilante, imprudente por nós mesmos. Calúnias, difamações, maledicências, que deturpam o entendimento da doutrina espírita, do Evangelho, que mancham reputações de indivíduos, de instituições que criam resistência às pessoas, a grupos que criam e alimentam preconceitos, que promovem a separação, as disputas, os antagonismos, muitas vezes o ódio. Quantas vezes não temos propagado, né, essas ideias? Então, sejamos prudentes nos nossos compartilhamentos.
E para não, né, para termos uma dimensão do problema, estudos da USP, por exemplo, dizem que mais de 12 milhões de brasileiros compartilham inadvertidamente falsas notícias, tanto pelo WhatsApp, Facebook, seja por onde for. Mais do que isso, o estudo do MIT, que é o renomado Instituto de Tecnologia de Massachusetts, averigou que as notícias falsas já encontram mais eco do que as notícias verdadeiras. Não são compartilhadas pelos chamados robôs, aqueles programas ou softwares que fazem isso automaticamente, como na maioria das vezes por pessoas como nós, que não analisam o que está escrito, que não buscam averiguar a fonte, não buscam saber a procedência ou data daquilo e passam adiante. Esse assunto é muito importante para que sejamos atentos quanto à nossa responsabilidade por aquilo que semeamos nos corações e nas mentes alheias. Às vezes, sem querer, a gente pega e passa a notícia adiante e aí a gente vai ver que realmente não é uma verdade, né? É uma falsa notícia. Então é preciso estarmos muito atentos, nós espíritas, sobre tudo quanto as mensagens ou falsas, ou mensagens ou falas atribuídas a lideranças, a expositores, a médiums ou a espíritos reconhecidos em nosso meio, que são divulgados sem análise, né? Sem qualquer critério, sem qualquer bom senso, desprezando aquilo que aprendemos com Kardec, que é a ponderação, a prudência, a lógica, a análise, a pesquisa aprofundada e a reflexão. Em um processo de completa invigilância, alimentando muitas vezes uma incompreensão acerca da doutrina espírita, naqueles que estão começando a aprender o espiritismo, naqueles que não conhecem nada, né, do espiritismo, e veem a doutrina muitas vezes associada a essas mensagens sensacionalistas. Então, os espíritos já nos alertam neste capítulo, onde Erasto nos fala para desconfiar das mensagens em tom de misticismo, de sensacionalismo. Portanto, sejamos prudentes, a fim de que não sejamos nós os falsos profetas, contribuem para a criação desse ambiente de desconfiança entre a sociedade, para a deturpação da imagem, né, da reputação de pessoas sérias, né, às vezes comprometidas com o bem, comprometidas com a verdade, porque criando e alimentando esse ambiente de desconfiança mútua, nada mais fazemos do que incentivar as pessoas a se isolarem ainda mais no egoísmo, pois ninguém passa a confiar em ninguém. E todo mundo acha que o semelhante tem um interesse por trás, ou que a instituição tem um interesse escuso. Cria esse ambiente, né, de isolamento, de desconfiança, e o egoísmo floresce e a caridade diminui. Aí está o resultado do mundo que temos vivido hoje. Tão individualista, egoísta, feroz. Será que não temos participado disso com essa nossa invigilância, imprudência na divulgação de mensagens sem uma análise? O mesmo vale para as mensagens atribuídas a algum líder religioso, alguma autoridade política, algum cientista. Busquemos verificar a fonte, se é segura, confiável. Busquemos ver a data
porque às vezes é algo bem antigo que agora está sendo veiculada por interesse de alguém. Interesse, às vezes, até mesquinho, né? Fora do contexto, para poder prejudicar alguém. Então, tenhamos cuidado. Busquemos, então, verificar, né? A fonte, a data, a procedência, ler o que ali está escrito, para ver se procede, se faz sentido. Lembrando que os escritos de Sócrates, como Humberto de Campos nos lembra em Irmão X, no livro Aulas da Vida, no capítulo 28, quando alguém chegava e trazia algo para Sócrates, ele perguntava: o que você tem a me falar? Primeiro, é verdadeiro? Segundo, é bom? Terceiro, é útil? Se não tivesse essas 3 características, ele dizia: por que passar isso adiante? Se não é verdadeiro, nem bom, nem útil, para que compartilhar? Então, pensemos nisso, né? E meditemos melhor nisso e façamos a nossa parte, a fim de que não sejamos profetas da desconfiança, do egoísmo, nessa era já tão complicada de transição, que possamos ser antes profetas do bem, verdadeiros, como nos dizem os Espíritos na questão 624 do Livro dos Espíritos. O verdadeiro profeta é sempre um homem de bem, comprometido com o bem, com a verdade e com a utilidade de tudo o que transmitimos e levamos adiante. E só assim estaremos realmente nos precavendo da condição de falsos profetas. A doutrina sempre nos informa: não há privilegiados pela providência divina, mas pseudos profetas, porque só vestem a capa, mas não têm conteúdo. Mesmo na época de Jesus, já existiam alguns pseudos profetas, e tem uma passagem que se refere a Bar Jesus, que foi chamado de falso profeta na época, e isso se passa, né, e está em Atos dos Apóstolos 13:6, que comenta: viajaram por toda a ilha até chegarem a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Aí nesse trechinho ainda fala assim, que imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. Então, eles estão por toda parte. Não é uma coisa do fim do mundo, né? Está presente. E como reconhecê-los? Como reconhecer os falsos profetas nos dias de hoje? Reconhecê-los é importante porque o falso profeta é um falso instrutor. Podemos até trazer isso para o movimento espírita, né? De quem está conduzindo, quem está instruindo, quem está educando, seja encarnado ou desencarnado. E nós sabemos que, às vezes, comunidades se formam em torno de um único espírito ou de uma obra, né? De um conjunto de obras psicográficas. E aí é importante aprender os critérios para se distinguir o verdadeiro do falso profeta. E Kardec diz que os verdadeiros profetas se revelam por seus atos e são descobertos pelos outros, enquanto os falsos profetas se aproveitam, né, e se apresentam por si mesmos, como enviados de Deus. O falso profeta precisa de um marketing para poder se projetar, né? Nesse sentido, lembramos a orientação segura do Espírito Erasto,
no livro dos médiuns, que para quem recebe a aclamação, é preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira, né? Então, convidando-nos não simplesmente ter uma crença cega, mas uma fé cega nas orientações que chegam, seja em qualquer postura, de qualquer orientador, de qualquer instrutor, se coloque para justamente ter o discernimento e atingir aquele ponto mais saudável, né? Lembrando que as informações, uma vez divulgadas, elas vão ter toda a sua trajetória, né? Elas vão seguir o caminho, sendo verdadeiras ou falsas. E a sociedade fica buscando um fenômeno maravilhoso, fantástico, e acaba atribuindo a isso como sinal de um verdadeiro profeta. E não é por aí. Não é a grandiosidade da capacidade mediúnica, nem os feitos extraordinários, mas sim a caridade, aquele que realmente pratica a lei de Deus, né, na sua essência, na sua postura moral. Então, a maior mediunidade que o homem pode desenvolver é a capacidade de amar, diz Kardec. Então, sejamos prudentes no que vamos colocar adiante, né? E tomar cuidado para que não sejamos nós os falsos profetas. E como hoje em dia tudo está rolando, né, em cima da pandemia, no mundo de regeneração, todos estamos lendo um livro de Valdo Franco, né, no rumo do mundo de regeneração, psicografado pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Eu tirei uns trechinhos que nada é por acaso, exatamente quando eu estava montando a palestra, eu acabei lendo essas passagens no livro, então eu vou ler aqui para vocês uns trechinhos que dizem desses falsos profetas, né, das falsas informações. Então tem um trechinho no capítulo 9, de Atividades Complexas no Mais Além, que diz: muitos candidatos ao labor da caridade pretendem o exibicionismo e o modismo. A atormentada ânsia de fama e de exaltação da personalidade, quando seu mistério é exatamente o oposto. O médium sincero e dedicado sabe manter as suas faculdades resguardadas da célebre lenda a respeito da mosca azul, cuja picada altera a conduta do indivíduo, concedendo-lhe elevados valores que não possui. Ouvidam-se muitos candidatos da mediunidade socorrista, dos irmãos da retaguarda, mais sofredores e mais necessitados, e passam a ser falsos intérpretes de espíritos nobres, que não têm nenhum interesse em exaltar a memória, mas, ao invés, lamentam o pouco que se acreditam haver feito enquanto na terra. É de bom alvitre que os bons médiuns, aqueles que trabalham a serviço do bem, não desejam utilizar a mediunidade para receber as fúteis louvanias e elogios grosseiros, antes vivendo para o desempenho da tarefa autoiluminativa. Tem outro trechinho também no capítulo 11, que é do Os Justiceiros, que diz: o espírita verdadeiro é discreto nas suas atividades, sempre vigilante com as suas más inclinações. Faz questão de ser simples e gentil, poupando-se aos comentários elogiosos e nem sempre edificantes. Tal ocorrência, no entanto, somente é possível quando se tem convicção da imortalidade da alma e do destino que cada qual está construindo para amanhã.
E nesse final de semana eu estava já no capítulo 17, Iluminação de Consciência, que achei um outro trechinho também que diz assim: espíritos desencarnados, ociosos e falsos passaram a dar comunicações falsificando os ensinos das doutrinas éticas, e particularmente cristãs, com refinada ironia e zombarias chocantes. Então, meditemos sobre isso e que Jesus nos abençoe e nos inspire sempre. Paz e bem. Obrigada. É isso, Gustavo. Agora é com você. Muito obrigada, viu, Celisa? Aqui, tranquilidade aí para passar um conteúdo, né? Muito gostoso ouvir você. E realmente, né, esse livro aí é um livro muito bacana de ler. Foi legal você falar sobre ele, porque é um livro atual, né? Quando a gente lê André Luiz, é maravilhoso. A gente vai lá para 1940, tal, né? E esse não, esse está falando de agora, né? 2020, 2021. E você foi falando, eu lembrei também no capítulo 5, Esclarecimentos Oportunos, quando ele fala que em 2004 houve uma abertura para que esses justiceiros, né, voltassem aqui com força total para denegrir ainda mais o nome e a imagem de Jesus, né? Então eles encontraram em 2004 alguma brecha aqui, né? E voltaram. Então eles estão por aqui, né? Esses falsos profetas, né? E aí eu queria, né, já deixando aberto, né, para quem quiser fazer pergunta, eu vou fazer uma colocação, na verdade, compartilhar um sentimento aqui junto com você, com o pessoal que está aí. Esse momento de recolhimento que a gente está, eu pelo menos tenho assistido muito mais YouTube do que eu já assisti na minha vida inteira nesse ano, né? Então, muitas palestras espíritas, muitos palestrantes, casas abertas, né, centros espíritas. E aí também eu queria, né, compartilhar com você o que você pensa sobre isso, né, com tanta possibilidade, né? Como é que a gente pode, né, até aproveitando que você trouxe lá do Sócrates, né? Como é que a gente pode fazer essa peneira, né, do que a gente ouve, passar essa peneira para saber o que fica de bom, o que não é, o que é falso profeta, de tudo isso que está aí à vontade, né, num clique aí no YouTube, por exemplo, né, falando de doutrina espírita, né? Não sei como é que você vê isso, como é que você pensa? É que nem eu coloquei, né, na exposição, que a gente precisa estar atento, né, para saber se quem está expondo a palestra a nós, né, eles têm as colocações, têm as passagens, têm o que eles estão relatando, isso daí realmente, né, está nos livros, né, nos símbolos que Jesus, né, e que Kardec, com auxílio dos nossos amigos de luz, passam para a gente. Então, se essas informações se encaixam, né, se você vê que o vídeo tem muitas visualizações, prestar atenção nos comentários, né, porque às vezes acontece até com nós mesmos, né, de passar uma falsa informação. Eu passei até para o Geraldo data de vacinação, aí depois falaram para mim, não, é falsa. Então, desculpa, não é mais, essas datas de vacinação estão erradas. Então, realmente, né, não é só chegar e, é legal, vamos passar, ou então vamos ouvir, né? Temos que ter cuidado, né, e vigiar, né? Acho que é isso.
Legal, bacana. Mas alguém, se alguém aqui do grupo, né, vai fazer alguma pergunta, alguma colocação, alguma observação, né? A gente tem aqui a Daniela aqui no chat já agradecendo, né, ficar atentos. A Luciana também adorou sua palestra. O nome do livro é No Rumo do Mundo de Regeneração. Ai, obrigada, gente. Eu vou ver, sim. Obrigada mesmo. Né? Boa noite. É do Manuel Filomeno de Miranda, né? Ele que ditou. É isso aí. De quinta-feira, né, estão debatendo esse livro, não é isso, Eunice? Na quinta. Então, estão debatendo aonde? Acredito que está tendo lá no Obreiros mesmo. De quinta-feira, à tarde. Eu participei uma tarde só, mas acho que estava eu e mais a Joyce só. Eu não sabia que estavam debatendo esse livro. É que como veio a pandemia e fechou-se tudo de novo, né? Então as palestras foram suspensas e eu acho que eles estão dando continuidade. Assim, Agora voltou já. Não que voltou, né? Elas estão, acho que, fazendo eu não sei se é online, Eunice, ou estão indo lá. Você sabe, Gustavo? Não, é presencial. É presencial, né? Presencial, é. Então elas voltaram, né? São pouquinhos que estão, não são todos ainda. Então não é que as reuniões, as palestras voltaram, né? Elas só estão fazendo para não perder. Obrigada, achei interessante porque é um livro atual, né? É muito atual, muito bacana. E até você comentou também do livro dos médiuns, né? E é interessante porque acho que lá para o final do livro Kardec traz isso, né? De que esse cuidado que a gente precisa ter dentro do centro mesmo, né? Porque às vezes pode ter algum falso profeta que nem percebe e é o suficiente para tumultuar um centro inteiro, né? Então ter esse cuidado também dentro da própria casa, né? E voltando para o livro do Divaldo também, o cuidado que os médiuns hoje em dia precisam ter, né? Porque eles estão, né, sendo ali vigiados, né? Tanto para o plano espiritual de luz, como para os inferiores, né? Então, ter esse orar e vigiar e tudo aqui, né? Os médios também têm que ser atentos, né? E saber o que eles podem explanar da mensagem que eles estão recebendo, né? Ou às vezes até em atitude, que chega o espírito querendo arrebentar tudo, desbastar tudo, né? E o médium ele tem que estar sempre, né, concentrado e buscar, né, o discernimento. Não, isso eu não vou falar, isso eu posso, isso eu não posso, não é você que está comandando, né? Quem comanda é o médium. E isso a gente se preveniu. Mais alguém? Eu até pegando de novo o exemplo do YouTube, por ter acessado muito, começa a chegar muita propaganda de dinheiro rápido, de facilidade financeira e bolsa de valores, e não sei o que tem, não sei o que é lá, né? E será que isso também é um reflexo, Celisa, das pessoas quererem um atalho, quererem uma receita de bolo, e aí também alimentam esses falsos profetas, tanto do lado espiritual para qualquer outra coisa, outro ponto importante da vida econômica, vida social, política, etc. Como é que você pensa? Né? Com certeza, porque hoje, como está, né, tudo tão difícil,
qualquer informação que venha, e às vezes olha, tá aí, vamos ganhar dinheiro fácil. Aí a gente já sabe que nada é fácil, né? Jesus mesmo falou que nada é fácil. Tudo é, né, complicado, não chega nada a nós de mão beijada. Temos que trabalhar, estudar. Então, sejamos atentos, né, para que não, né, mesmo a gente não cair nessas falsas informações que podem até nos prejudicar, né? Quantos que aqui em casa mesmo que ligaram do banco dizendo que o cartão da minha mãe tinha sido clonado e ela tinha que passar todas as informações por telefone, ela passou, ela só não ficou o cartão e nem entregou para eles, que deu tempo de eu chegar. Mas então a gente tem que, né, sempre estar com o pé atrás para não cair nas armadilhas. Às vezes são pessoas boas que caem e tentam passar, né? Então, sejamos atentos. Até eu lembro que na nossa aula de prézinho, lá com o Geraldo, ele sempre falou para a gente que lá na Castelo tinha um painel enorme de uma cartomante. Você lembra, Geraldo? Você falava? Que a cartomante punha lá. Então, aí você, né, vai atrás disso, né, vai pagar para você ter informações, né? A gente não recebe essas informações. Se receber, estava tudo lindo e maravilhoso, né? Legal. Geraldo, você abriu o microfone, quer dar uma palavrinha? Só um comentário, Gustavo, Celis e amigos. Como o João é atual, né? O João, o nosso João, o profeta. Aquilo era profeta. Ele já ensinava lá atrás. Então, meus irmãozinhos, não acreditem em tudo que vem dos espíritos. Perguntai primeiro se vem de Deus, né? E olha, tantos anos e a gente ainda cai em armadilha, né? Eu mesmo fico envergonhado. Quantas armadilhas eu já caí. Não era nem no tempo, era antes do Orkut, olha. Que é a idade, né? Os e-mails. Me lembro que eu andei passando umas mensagens. Chegava, passava via e-mail. Lá uma bela hora, 2 pessoas assim que eu respeito bastante me ligaram. Geraldo, eu peguei aquelas informações que você me passou, fui checar. Não é verdade. Estou com vergonha até hoje. Então, a gente precisa cair dessas armadilhas para descobrir que a gente é presa fácil dessas informações, principalmente agora, né, nessa época da pandemia, que vem informação de todos os lados, né, recheadas de ódio, de más intenções. Então, nos preparar, pensamentos elevados, né, estudar, verificar, né, ao passar para frente, só se tiver certeza absoluta, botar os 3 crivos, as 3 peneiras do Sócrates. Se não passar numa delas, já era. Então, é um alerta, é até uma confissão aqui que a gente cai muito fácil. E cai muito fácil também na informação que vem do mundo espiritual, né? Que a gente até tem sei lá, por qualquer motivo, a gente acha que tudo que vem dos espíritos é verdadeiro e não é. Só isso. Bacana, viu? Alguém? Mais alguma observação? Depois só o Geraldo tem que explicar para o Dalmiro, que é Orkut, que ele não que sabe. É Orkut, né? O Dalmiro está... Ele é muito jovem. Tudo bem, gente. Então, tá bom. Acho que podemos então, caminhar aqui para o nosso encerramento. Lembrando, né, que a palestra da semana que vem está aqui, anotadinha.
será com o nosso irmãozinho que está aqui, o Admilson, né? Admilson está aí, ó, né, isso, aí, Mundo da Isabela Vitória, ali, o Admilson. Necessidade do Trabalho, Livro dos Espíritos, questões 674 a 685. Tá? Então vamos para as nossas vibrações, agradecimentos e a prece final. Tá? Convido a todos a fazer novamente uma respiração e conectando, né? Até aproveitando, às vezes, né, antes de passar uma notícia para frente, com aquele dedinho nervoso ali, se a gente, como tem, né, a água da paz antes de falar, talvez tenha a respiração, né, para conter essa impulsividade. Às vezes é uma respirada que você dá, fala, vou passar daqui 1 minuto. E aí você já muda de ideia, já esquece, já nem passa e checa. Então, conter um pouco essa impulsividade é ótimo. E essa respiração, ela ajuda nisso também, né? Além de conectar a gente, diminuir o ritmo emocional que a gente está, né? Apaziguar, harmonizar, oxigenar o cérebro, traz a gente para um contato no aqui e agora. Então, convidando vocês a fazer essa respiração, tranquilizando a mente, interiorizando, né, as intuições que vocês possam ter tido, né, agradecendo a Celisa, né, aos mentores que aqui estão, intuindo-a, em suas palavras, que possam ter esclarecido e confortado, né? E deixado aí alguma semente para que a gente possa raciocinar dentro da nossa fé, né? Para continuarmos nesse caminho de evolução constante, né? Então vamos, nesse momento, vibrar pelo nosso planeta, que está precisando tanto de sintonia positiva, os espíritos, né, que estão ali no plano espiritual, necessitam dessa nossa vibração, eles estão atuando fortemente, incessantemente, e que a gente consiga manter esse nível de vibração positiva para o nosso planeta, para todos os dirigentes dos países, que consigam tomar decisões melhores, mais apropriadas, governadores, prefeitos, nosso STF, nosso presidente, que em algum momento alguém possa pensar com mais amor, com mais caridade, e que eles sintam que são amados, porque assim o são, né? Vamos vibrar também pelas pessoas que estão trabalhando na linha de frente, desde março do ano passado também não pararam, estão aí, são socorristas, pessoal de limpeza, todo mundo que está lá, segurança, médico, enfermeiros, pessoal da secretaria, administrativo, todos que estão na linha de frente, em hospitais, ambulatórios, no SUS, né? Agora nos postos de vacinação, vibremos. Vamos vibrar também pelas pessoas que estão sendo impactadas economicamente, que também estão sofrendo psicologicamente, além do vírus. Vibremos por essas famílias. Vibremos também pelo nosso lar, nossa casa,
pelas pessoas que estão próximas a nós, por nós também, pedindo a permissão do nosso Mestre Jesus. E também uma vibração muito especial, vibremos pelo nosso lar espiritual, nosso centro espírita, obreiros da eternidade. Vibremos pela nossa diretoria, pela assembleia, pelos voluntários, pelas pessoas que participam dos grupos de estudo, da sopa, das ações, né, de maneira ativa, de maneira silenciosa, né, por todos os encarnados envolvidos no nosso centro espírita e por todo o plano espiritual que nos acolhe, que mantém, que sustenta. Vibremos por todos esses amigos que estão aí nessa jornada pautada no amor e na caridade, esse amor fraterno. Vibremos pelo nosso centro. E com essas vibrações, o nosso coração cheio de amor, vamos aqui fazer nossa oração final, agradecendo a Jesus, nosso Mestre, aos nossos mentores, a toda a organização desse evento de segunda-feira que torna ele possível, né? A nossa palestrante, ao tema que foi escolhido, e que possamos, ao desligar aqui, continuar com essas vibrações positivas, com esses pensamentos positivos dentro do nosso coração, carregando aí por mais uma semana até a próxima segunda-feira. Que assim seja, graças a Deus.